Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que valores resgatados pelo próprio segurado em contratos de seguro de vida com possibilidade de saque em vida podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O colegiado entendeu que após o resgate, o montante deixa de ter natureza indenizatória e passa a se equiparar a investimento financeiro, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso 6, do Código de Processo Civil. Com a decisão, foi anulado o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que havia reconhecido a impenhorabilidade da quantia até o limite de 40 salários mínimos. O caso teve origem na fase de cumprimento de sentença, quando valores do devedor foram bloqueados. Ele alegou que a quantia era oriunda do seguro de vida e, portanto, protegida contra penhora. No recurso ao STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento para anular o acórdão. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a proteção legal visa resguardar o beneficiário da indenização securitária de caráter alimentar. No entanto, explicou que o seguro de vida resgatável possui natureza híbrida, com parte do valor aplicada como investimento. Segundo o ministro, ao resgatar voluntariamente os recursos, como nesse caso, para pagar dívidas trabalhistas da empresa, o segurado retira o caráter indenizatório da verba. Assim, o valor pode ser penhorado, salvo se comprovada outra hipótese legal de impenhorabilidade. A presidência da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça indicou 2 recursos especiais relatados pelo ministro Raul Araújo para representativos de controvérsia. Os processos discutem se os planos de saúde são obrigados a custear sessões de musicoterapia para pessoas com transtorno do espectro autista. Cadastrada como controvérsia 800, a matéria tem parecer favorável do Ministério Público Federal para julgamento sob o rito dos repetitivos. Segundo o presidente da COGEPAC, ministro Sérgio Cuquina, a definição do tema deve reforçar a segurança jurídica e tem grande impacto social, considerando a estimativa de 2.400.000 pessoas com diagnóstico de TEA no país. Levantamento da jurisprudência identificou 21 acórdãos e 1.492 decisões monocráticas sobre o assunto nas turmas de direito privado, com tendência de entendimento favorável ao custeio quando a musicoterapia integra o tratamento multidisciplinar prescrito por médico. Se a questão for de fato afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, esses recursos vão servir de base para a fixação de tese vinculante a ser observada por juízes e tribunais em todo o país, nos termos do Código de Processo Civil. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a extinção dos embargos à execução fiscal em razão da desistência ou da renúncia do contribuinte para adesão a programa de recuperação fiscal que já inclua honorários advocatícios não autoriza nova condenação em verba honorária. Segundo o colegiado, a cobrança de honorários adicionais nesses casos configuraria bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato, já que a verba honorária relativa à cobrança da dívida pública está contemplada no próprio parcelamento. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência admitia a fixação cumulativa de honorários na execução fiscal e nos embargos, respeitando o limite legal. Com base nesse entendimento anterior, as turmas de direito público do STJ passaram a admitir honorários nos embargos mesmo nos casos de adesão a programas de parcelamento, salvo previsão legal em sentido contrário. Contudo, o ministro ressaltou que o CPC de 2015 trouxe regra específica sobre o tema, especialmente no artigo 827, parágrafo 2º, que prevê apenas a majoração dos honorários já fixados, observando o teto de 20%. Assim, havendo inclusão de honorários no momento da adesão ao programa de recuperação fiscal, a Fazenda Pública não pode exigir nova verba honorária judicialmente.
O relator afirmou que o acordo firmado no parcelamento configura verdadeira transação sobre o crédito honorário, impedindo nova cobrança. O colegiado também modulou os efeitos da decisão, preservando os honorários já pagos e não impugnados até 18 de março de 2025. O entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1317 e deve ser observado pelos demais tribunais do país, permitindo a retomada dos processos que estavam suspensos, aguardando a definição dessa controvérsia. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.